líder agora? O profeta Isaías, do Antigo Testamento. Já encontraram? Então, vamos lá. Coloca a tua mão sobre a tua Bíblia agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, fala conosco nesta manhã, através da tua palavra e por intermédio do teu Espírito, Senhor. Nos orienta, nos aconselha, nos ensina a tua boa, agradável e perfeita vontade para a nossa vida. Que a tua palavra, ela venha alimentar a nossa alma. Que a tua palavra, ela venha fortalecer o nosso espírito. Que a tua palavra venha produzir fé, confiança e esperança em nosso coração. Fala conosco nesta manhã. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos te agradar e fazer a tua vontade. Em o nome do Pai, em o nome do Filho e do Espírito Santo. Diga assim seja. Diga graças a Deus. Diga glória a Deus. Presta atenção. A palavra do Senhor, aqui no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 9. Olha o que Deus diz aqui, em sua palavra. Capítulo 45, versículo 9. Diz assim: ai daquele que o quê? Que contende com o seu Criador, que não passa de quê? De um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que o dá forma, que fazes, que a tua obra não tem alça. Então Deus está alertando o seu povo. Ele está trazendo uma orientação para a nossa vida, que nós não devemos contender com Ele. Quer contender? Brigar, discutir, se desentender com Deus. Porque tem muita gente que comete esse erro. Fala para Deus: Senhor, a minha vida não está boa. Quanto mais eu oro, mais a assombração aparece. O Senhor não quer me abençoar, o Senhor não quer me ajudar. Eu não vejo resposta, eu não vejo saída. Isso tudo para Deus chama-se murmuração. O ser humano gosta de murmurar. E Deus está sendo bem claro que quem está no controle é Ele. Nós somos apenas o quê? Na sua mão? Somos um barro, obra dele. E foi exatamente isso que o povo de Israel fez. E Deus tinha alertado ele aqui nessa passagem, para ele não cometer. Agora saia desse versículo, vá lá para o próximo livro, Jeremias. Abra Jeremias no capítulo 18 agora, que você vai ver como Deus alertou o povo para não bater de frente com ele, para não contender com ele. Mas o povo não deu ouvido à voz de Deus. Olha o que o povo fez aqui. Capítulo 18 do livro do profeta Jeremias. É o próximo livro, tá? Tem como você errar. Próximo livro. Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 1. Olha o que diz aqui a Bíblia. Palavra do Senhor, versículo 1, que veio a quem? A Jeremias. Jeremias era o profeta do Senhor, era o representante de Deus naquela época. Ele levava
levava a sua palavra, ele anunciava a sua palavra para as pessoas naquele lugar. Ele era representante de Deus ali. E Deus usou ele. Deus mandou ele enviar uma palavra para o seu povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do olheiro. A casa do que, igreja? Olheiro é aquele que fabrica, aquele que faz vasos de barro, vaso de prata, vaso de ouro, vaso de metal, vaso de madeira. O olheiro é aquele que forma os vasos. E Deus mandou o seu profeta ir a esse lugar, a essa casa. E diz aqui a Bíblia: descia a casa do olheiro. Eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, como o vaso que o olheiro fazia de barro, se lhe estragou na mão. Veja que o olheiro, que é o ceramista, é o que faz o vaso, estava trabalhando na roda, que era onde o olheiro trabalhava o barro, amassava o barro, modelava o barro, nessa roda aqui que diz aqui, esse instrumento de trabalho dele. E a Bíblia diz aqui que o barro se estragou na mão dele, não foi? Diz aqui, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe apareceu. Então veio, olha só, quando o profeta dele estava olhando o ceramista, o olheiro, fazer o vaso, fabricar aquele vaso, criar aquele vaso, aí Deus falou com ele. Veio a palavra, veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, este como o barro na mão do olheiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Ali Deus estava chamando a atenção, ali Deus estava advertindo o povo que ele não estava gostando do seu procedimento, da sua maneira de agir, e Deus iria entrar em ação, porque Deus não é conivente com o erro de ninguém. Deus não apoia pecado. Deus tem misericórdia dos nossos pecados. Diga agora a Deus, igreja. Mas Ele não tem conivência não. Se você pecar, você vai colher o resultado, você vai colher a consequência. E o povo estava ali naquele lugar, vivendo no pecado e pensando que Deus não estava vendo, e pensando que Deus não estava nem aí, e pensando que Deus estava indiferente para eles. Deus não fica indiferente a uma situação dessa, porque o ser humano foi criado a quê? A imagem e semelhança de quem? De Deus. Então nós temos que aprender uma coisa: quer andar com Deus, tem que andar na pureza, tem que andar na santidade, tem que andar na obediência, tem que andar o agradando, o servindo e fazendo a sua vontade. E ele não estava assim. E Deus falou para o profeta: assim como o olheiro fez com o barro, eu vou fazer também com o povo. Vou mudar, eu vou transformar essa situação que eu estou vendo aí. Aí no momento em que eu falava, versículo 7, acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensavam de fazer-lhes. Então Deus falou para eles: se vocês se arrependerem do que vocês estão fazendo diante dos meus olhos, eu vou ter misericórdia, eu vou perdoar. Mas se vocês não se arrependerem, vai ter consequência. Porque Deus dá chance para a gente o quê?
se arrepender. Deus não quer que você viva no erro, quer? Não. Mas Deus sabe que o ser humano é fraco. Por isso que existe a tentação. A tentação não é aquilo que vem de Deus. A tentação é aquilo que vem de quem? De Satanás. De Deus vem provação. A de Satanás vem tentação. Provação é o que Jó passou. Passou por uma provação. Deus estava vendo, mas Deus estava no controle daquela situação. Diga agora a Deus, igreja. Tentação é diferente. Quem está no controle não é Deus, não. Quem está no controle quem é? É Satanás. É o diabo que está ali agindo para perturbar você, para levar você a desagradar a Deus, para poder fazer você cair no pecado. E foi a situação deles. Eles estavam dando ouvido à voz do tentador. Aqui, ó, versículo 10. 10 não, versículo ainda 9. E no momento que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar é construir ou plantar, se ele fizer o que é mal perante mim, não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houver o quê? Que lhe faria. Então Deus falou aqui, olha, eu não quero agir com justiça, eu quero agir com amor. Mas se você não estiver disposto a mudar, para mim é indiferente. Porque não depende de mim, depende da sua atitude. Aí está aqui, ó, versículo agora 11. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando. Forjar é fabricar, forjar é fazer. Estou forjando o mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois agora cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Quer dizer, em outra palavra, Deus estava falando para o povo: se endireitem, se corrijam, reconheçam que vocês estão fazendo tudo de errado, se arrependam, deixem isso que vocês estão fazendo diante de mim. Se endireitar, se emendar, isso é se corrigir. A gente tem que ter vergonha na cara. A gente pode enganar os homens, mas a Deus ninguém engana. Engana a igreja, engana não. Deus te conhece desde o dia que você nasceu. Ele sabe quem você é. Ninguém mais te conhece do que Deus. Deus nos conhece mais bem do que o nosso pai, do que a nossa mãe, do que qualquer um ser humano. Então ele chamou a atenção aqui da nação. Tinha coisa errada e ele ia tolerar. Aí tem aqui, ó. Mas eles dizem, olha aí, olha o que o povo de Israel respondeu para Deus. Mas eles dizem o quê? Não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos. E cada um fará o quê? Fará segundo a dureza do seu coração maligno. Olha aí, ó. Tá vendo? E quando o homem peca, quem está por trás quem é? É Satanás. Olha, coração maligno, coração cheio de quê? De desejo mal, de intenção mal, de vontade que não é de Deus. Estava assim o coração deles. Vivendo no pecado, fazendo o que não prestava, movido, incentivado, influenciado por quem? Por Satanás, pelo diabo, pelos demônios, que levam o homem a pecar contra Deus. Aqui, ó. Aí Deus falou com ele aqui, no versículo 13: portanto, assim diz o Senhor, perguntai agora entre os gentios, entre as pessoas, entre o povo em geral, sobre quem ouviu tal coisa sobremaneira horrenda cometeu a virgem de Israel. Acaso a neve deixará o Líbano? O Líbano é uma planta, é uma árvore. A rocha que se ergue na planície? Ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Então Deus está falando assim.
quando eu mantenho uma árvore de pé, eu também sustento a vida de vocês. Tudo que vocês têm vem de mim. Aí diga aqui, ó. Contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos. Olha aí, ó, olha a idolatria. Os que fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas, para fazerem da sua terra um espanto, um objeto perpétuo de assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Menear a cabeça, você inclinar a cabeça, pelo caminho, olha para aquele lugar, tem tanta coisa ruim nela. Então Deus alertou, Deus falou com eles, que eles precisavam o quê? Mudar, precisavam ser um barro diferente, um vaso diferente na mão do Senhor. Deus queria mudar. Sai desse livro agora, vai lá para o livro do 2 Timóteo, Novo Testamento. Você vai ver agora os tipos de vaso da casa do Senhor. Deus fala aqui na Bíblia de maneira bem clara. Abra lá 2 Timóteo, capítulo 2, Novo Testamento. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Abra aí. Livro de Timóteo. Tem dois livros de Timóteo. Tem o primeiro livro e tem o segundo livro. É o segundo livro, capítulo 2. Acharam? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Olha o que diz aqui a Bíblia. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro ou de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros porém para desonra. Então Deus está falando que na casa do Senhor tem diversos tipos de pessoas. Primeiro ele falou do vaso de quê? Do vaso de ouro. Quem é o vaso de ouro na casa do Senhor? É aquele que gosta de aparecer, é aquele que gosta de se destacar pelo que é, pelo que faz. Tem gente que até não tem. Tem gente que gosta. Tem gente que gosta de ser admirado. É ouro. Sabe que ouro é coisa que tem muito valor. Tem valor, igreja? Você sabe que um vaso de ouro vale mais dentro de uma casa do que qualquer outro utensílio. Mas aqui também está falando de um vaso diferente. De um vaso de prata. Tem vaso de prata também? Tem. A prata também tem? Tem. E prata vale pouco ou vale muito? Prata vale menos que ouro. É aquela pessoa que parece que vai para frente, mas só vive parada diante de Deus. Ela não participa de nada do que Deus quer, do que Deus faz na casa dele. Ela sempre é neutra. Ela nunca ajuda, ela nunca participa de nada. Tem gente assim, não tem, igreja, que é apenas um frequentador de igreja. Não tem? Tem muita gente assim na casa do Senhor. É um vaso de prata. É um vaso que Deus não pode contar com ela para nada. Tem gente assim, não tem? Você chama ela, vamos orar? Vamos no culto de oração? Posso não.
Vamos fazer uma campanha. Posso também participar não. Hã? Vamos evangelizar, vamos pregar a palavra. Também não tem o tempo. Ela sempre dá o quê? Indisposta. Ela sempre diz não para aquilo que Deus quer fazer através dela. Tem gente que não tem? Tem. Mas também está falando aqui, ó, de outro tipo de vaso. Vaso de madeira. Sabe que a madeira é um vaso mais frágil do que o vaso de ouro, do que o vaso de prata, não é? Madeira tem facilidade de se destruir, principalmente pelo fogo. O fogo destrói madeira. Destrói ou não destrói? Destrói. Né? Tem muita gente que na casa de Deus, infelizmente, está sendo destruído, está sendo arruinado, está vivendo a base da fé dos outros, porque ela está fraca espiritualmente. Ela não suporta a luta, ela não suporta a tentação, ela não suporta a provação, ela não suporta o momento difícil. Tem gente que vive, entra e sai e entra de igreja. Tem gente que não se firma em igreja nenhuma. Ela parece uma andorinha, é de ninho, ela parece um pássaro, voa com facilidade. Tem gente que não tem. Tu vê ela numa igreja, amanhã tu já vê ela em outra igreja. E assim vai. Ela não para. O erro sempre está com as pessoas, o erro nunca está com ela. Ela se julga certa, é uma correta. Tem gente que não tem. Tem muita gente assim. Mas também está falando aqui de um vaso que é diferente. Um vaso de barro. Como é que o barro é? O barro é maleável, o barro é mole, o barro é flexível. E a Bíblia fala aqui, ó, que esse vaso de barro é o melhor vaso da casa do Senhor. Porque essa pessoa, Deus pode mudar. Deus pode fazer dela uma pessoa diferente. Porque a riqueza dessa pessoa não é a riqueza exterior, mas é a riqueza interior. Esse tipo de gente dentro da casa de Deus, a gente conhece ela pela simplicidade, pela sinceridade, pela pureza, pela honestidade. Ela faz tudo com amor, ela faz tudo com zelo, ela faz tudo com gratidão. Ela serve da melhor forma, seja para quem for. Diga agora a Deus, igreja. É um vaso de barro, é um vaso de valor diante de Deus. Aí está aqui, ó, versículo ainda 21. Assim pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor. Me diga, o povo de Israel estava sendo assim? Estava não. Estava sendo um vaso de desonra diante de Deus. Estava vivendo no pecado. Não estava ouvindo a voz de Deus. Estava querendo fazer a sua vontade. Praticando idolatria. Praticando coisa que não presta. Adorando imagem. Porque a idolatria é um dos maiores pecados da humanidade contra Deus. Trocar a glória de Deus pela glória de um homem. Ou não é, igreja? Porque nesse mundo tem imagem para tudo. Deus tem, igreja? Mas Deus falou na Bíblia que não era para fazer nenhuma imagem. É? Não. Porque Deus não é imagem, Deus é espírito. Deus é o fôlego de vida. Deus é como o ar que nós respiramos. Diga agora a Deus, igreja. Então ele não tem semelhança, ele não tem imagem. Ele é um ser espiritual. Mas Israel estava, infelizmente, sendo usado de desonra para Deus, praticando idolatria, vivendo o pecado. Aí tem aqui, ó. Pois se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando o quê? Preparado para toda boa obra. Diga agora a Deus, igreja. Deus quer que eu e você
honra, vaso de barro, vaso escolhido na sua mão, para Ele usar, para Ele utilizar, para Ele ser glorificado. Então, meu irmão, olha para a tua vida, olha para onde você tem que mudar, olha para onde você tem que ser diferente, aonde você tem que fortalecer mais. Será que é na oração, está orando pouco? Você já orava mais antes? Será que é na leitura da Bíblia? Você não lê mais a Bíblia como antes? Ou será no jejum? Eu não sei. Mas nós temos, aqui está dizendo assim, ser um vaso santificado e útil para o nosso Deus. Diga agora a Deus, igreja. Então nós precisamos nos converter. Nós precisamos mudar. Nós precisamos ser diferente, para que Deus possa ser glorificado e exaltado através da nossa vida. Quem recebe esta palavra? Quem toma posse dessa promessa? Diga glória ao Pai, diga glória ao Filho, diga glória ao Espírito Santo, diga viva Jesus, e a sua palavra no meu coração, em nome de Jesus. Fica de pé agora.